E tocar de ouvido, todo mundo vai aprender a tocar de ouvido? Não. Por que que você fala isso, professor? Que nem todo mundo vai conseguir aprender a tocar de ouvido. Pelo simples fato, galera, de que a maioria das pessoas, primeiro, tem preguiça de estudar, e segunda coisa, que eu acho que é o que mais pega e é o maior fator de todos, é as pessoas acreditar que é possível aprender tudo sozinho. Eu não conheço de verdade, eu não conheço ninguém, nenhum músico, nenhum músico, nenhum músico que sabe essas quatro formas de tocar, que é ler cifra, partitura, tablatura e tocar de ouvido, sem ter feito aula. Não conheço, de verdade. Não tem pessoas, pelo menos eu não conheço. Se vocês conhecerem, beleza, vocês podem me falar, mas eu não conheço. Eu tenho vários amigos meus que são grandes músicos, tocam muito bem, só que às vezes eles chegam e tocam, por exemplo, só lendo cifra, ou sabe ler cifra e tablatura, ou sabe, por exemplo, tocar de ouvido e sabe ler cifra, ou sabe tablatura e sabe de ouvido, mas saber tudo mesmo, saber ler partitura, ler tablatura, tocar de ouvido, tocar por cifra, eu não conheço ninguém que aprendeu sozinho que saiba tudo isso, galera. Porque é muita coisa e é muito difícil aprender tudo isso. Inclusive, eu tenho um grande amigo meu que ele é muito bom, ele se intitula autodidata, e eu acho até um problema isso, porque os autodidatas, eles gostam de se gabar, quem aprendeu sozinho, ele chega e fala para mim, e acha que é uma vantagem. Inclusive, quando teve um evento, eu fui tocar no evento desse meu amigo, era um evento instrumental, a gente foi lá, vários músicos para poder tocar, cada um apresentou uma música, e aí eu toquei várias músicas, eu toquei umas 3, 4 músicas lá. Era um evento só instrumental, só músicas tocadas, sem canto, sem nada. Foi como se fosse um culto, mas só tocado. E aí ele toca muito bem, ele chamou vários músicos muito, muito bons lá. E nessa época, galera, eu estava fazendo faculdade e eu tinha entrado numa orquestra, numa big band sinfônica eu tocava. E a gente conversando lá, tinha vários amigos nossos, tinha uma roda de amigos lá, todo mundo conversando, e aí foi engraçado, porque ele quis se gabar. E eu acabei achando que ficou muito feio, todo mundo achou que ficou feio, porque ele tentou, tipo, se engrandecer e ficou pior. Porque a gente estava conversando lá, todos os músicos, todo mundo conversando, e eu sempre tive muita dificuldade, como eu disse para vocês, muita dificuldade eu sempre tive. Só que eu sempre estudei, eu sempre corri atrás, sempre fiz aula com o professor, sempre tive pessoas me ajudando, me auxiliando. Eu tenho muita dificuldade. Algumas pessoas chegam para mim e falam: Ah, professor, mais minha idade, mas eu tenho dificuldade. Galera, eu também tenho muita dificuldade. Quando vocês vê eu tocando, não é porque foi fácil. Aí o pessoal vê e fala: Nossa, que dom maravilhoso que o irmão tem. Galera, não é dom, não, é muito esforço aqui. Eu não tenho facilidade nenhuma. Eu acredito que o dom é facilidade. Se dom é facilidade, eu não tenho. Porque eu tenho muita dificuldade, só que eu sou teimoso e eu corro atrás do conhecimento. Eu fiz aula a minha vida inteira, já estudo há quase 20, quase não, vou fazer 32 anos, eu já estudo até quase 20 anos, galera, que eu estudo música e sempre ralando, sempre correndo atrás, mas eu sempre fui esforçado. E a gente estava nessa roda de amigos com vários músicos, e aí esse meu amigo, a gente conversando, eu falei da faculdade, eles perguntaram onde eu estava fazendo, como que era a experiência, porque muita gente tem curiosidade de saber como é uma faculdade de música, o que a gente estuda, como funciona, e a gente, todo mundo conversando lá. Aí ele foi do nada e falou: Ah, que eu nunca fiz aula com professor nenhum, eu sou autodidata, eu toco, eu aprendi tudo sozinho. Ele toca muito bem, galera, muito bem. Só que a gente conversando nesse papo, daí ele falou: Ah, eu fiquei sabendo que você está tocando na Big Band Sinfônica, que era uma orquestra muito grande aqui da minha cidade, que tinha os melhores músicos da cidade. Era músicos da Orquestra Sinfônica da minha cidade, vinha músicos, era várias denominações, e eles pegaram músicos bons de cada igreja e criaram essa orquestra, que era uma orquestra sensacional. E aí, na época, ele até teve convite para poder entrar. Aí ele falou: Ah, eu fui convidado para me tocar na orquestra. Daí eu falei: Ah, eu tô tocando lá agora atualmente. Ele falou: Nossa, que legal. Daí eu perguntei para ele lá no. Tava a roda de amigo lá, tudo conversando. Falei: Mas por que que você não entrou na orquestra? É tão legal. Ele falou: Ah, eu gosto, eu queria entrar. Só que eu não sei tocar, eu não leio partitura. Aí para pensar, na orquestra eles queriam um músico completo, que soubesse ler cifra, partitura, tablatura, tocar de ouvido, e ele tocava muito bem de ouvido, tocava muito bem lendo cifra, muito bem lendo tablatura, mas pelo fato dele não saber ler partitura, ele perdeu a oportunidade de tocar nessa orquestra, que foi uma experiência muito legal,
e era uma orquestra muito desejado por vários músicos. Todo mundo queria tocar nessa orquestra. Só que eu fui escolhido. É porque eu sou melhor que todo mundo? Não, tinha muitas outras pessoas mais capacitadas do que eu e que tocavam muito mais do que eu. Mas por que que eu tive esse convite? Pelo fato de eu ser um músico mais completo, pelo fato de eu não saber só uma linguagem, pelo fato de eu saber todas as linguagens um pouco. Então, eu sempre falo, um bom músico não é aquele que é expert no assunto, aquele que toca a partitura para arrebentar, ou aquele que tem um ouvido muito bom, ouvido absoluto, ou aquele que lê cifra pra caramba. Não, o melhor músico é o que sabe um pouquinho, só que de cada, que sabe tudo, consegue se virar em qualquer ocasião. Se tem cifra, ele lê, se tem tablatura, ele lê, se tem partitura, ele lê. Se tiver que tocar de ouvido, não tem nada, ele toca também. Esse é o melhor músico. Então, isso é muito importante para quem quer tocar e ser um músico mais completo. Só que foi fácil para mim? Não foi fácil, foi bem difícil. Eu tive que praticar muito. E aí, voltando lá ao assunto desse menino que eu falei para vocês, ele falou, tipo, querendo se gabar, ele falou, que eu aprendi sozinho, eu sou autodidata. Daí eu falei, eu não sou autodidata, eu sempre estudei, mas eu me tornei um músico mais completo porque eu fiz aula. Mas aí eu olhei para ele estava querendo se dar bem, eu falei, tá, mas para pensar, se você tivesse se esforçado para poder aprender, feito aula com o professor, se você já toca tudo que você toca há tantos anos, se você tivesse feito aula com o professor, pelo menos você tocaria, tipo assim, 2 ou 3 vezes mais do que você toca atualmente. Então não seria muito melhor ter esse esforço, ter valorizado? Aí as pessoas às vezes chegam para mim e falam, eu sou autodidata. Eu acho que um autodidata é pessoas preguiçosas. Por que são pessoas preguiçosas? São pessoas que não querem pagar o preço, não quer correr atrás do conhecimento para se tornar um músico bom. Então aí está a diferença sobre quem está realmente disposto a se tornar um bom músico e pessoas que não estão dispostos a se tornar bons músicos. Por quê? Pessoas que são autodidatas, na maior parte das vezes, são pessoas que querem, tipo assim, tudo fácil, não quer cobrança, não quer, tipo assim, ter complicações, ter problemas. Por exemplo, eu sempre tive que sair da minha casa para mim poder ir na escola de música, eu perdi um tempo, eu tinha que gastar dinheiro para mim poder pagar um professor, eu tinha que sair da minha cidade lá para a capital, eu estou na capital agora, pertinho em São Paulo, andar 6 horas de ônibus para ir, depois 6 horas de ônibus para voltar. Tive que fazer uma faculdade de música. Por quê? Porque eu sempre tentei dar o meu melhor para Deus. E as pessoas que eu acredito que são autodidatas não são pessoas que estão dando o melhor para Deus. Por quê? Se sempre existe a possibilidade, se existir a possibilidade de você fazer alguma coisa para se tornar melhor ainda e fazer a obra de Deus com mais perfeição, por que não fazer? Então, eu acredito muito no estudo. Eu fico muito feliz, galera. Eu até falei para eles, eu tenho orgulho de falar que mesmo eu tendo muita dificuldade, eu consegui chegar no nível que eu estou hoje e continuo estudando, buscando conhecimento até hoje. Porque eu não tenho dom, não tenho facilidade. Se eu não tivesse feito aula, eu não tocaria nada. Seria um músico muito iniciante, mas isso não me barrou. Então, eu acredito que o meu dom é buscar o conhecimento, é ser essa pessoa que sempre está tentando se desafiar e sempre tentando melhorar. Então, é importante vocês entenderem isso, porque muita gente, às vezes, eu sou autodidata, isso tá bom. Não, você não tá dando o seu melhor para Deus. Porque se você é autodidata, se você fizesse aula com um professor, você teria aprendido muito mais rápido e tocaria umas 5 vezes mais do que você toca atualmente. Então, quem é autodidata, eu acredito que seja pessoas acomodadas, que tipo assim, o que eu sei tá bom, toco na igreja, sei um pouquinho, já tá ótimo, e acaba perdendo muitas possibilidades. Então, para você aprender a tocar todas as linguagens, precisa de alguma pessoa te auxiliando, te ajudando. Sozinho é possível? Eu não conheço de verdade ninguém. Olha que eu conheço muitos músicos, mas que aprendeu sozinho, que é autodidata, que sabe ler cifra, partitura, tablatura e sabe tocar de ouvido. Sabe um ou outro, mas todos eu não conheço ninguém que aprendeu sozinho. Agora, que fez aula, eu conheço várias pessoas que sabem todas essas linguagens. Agora, voltando lá para o nosso tema, por que que eu acredito que nem todo mundo vai conseguir aprender a tocar, galera, de ouvido, que não é para todo mundo? Pelo simples fato de que a maioria das pessoas tenta aprender sozinho, e quem tenta aprender sozinho não vai conseguir saber todas as linguagens e principalmente tocar de ouvido. Outra coisa que vai atrapalhar, que atrapalha bastante e é uma barreira que atrapalha a maioria das pessoas de aprender a tocar de ouvido, é acreditar que para tocar de ouvido é dom. Tocar de ouvido é a mesma coisa como você aprende a ler uma cifra, você aprende a ler uma partitura, você aprende a ler, vamos ver o que mais, você aprende a ler uma cifra, você aprende a ler uma tablatura, você aprende a ler partitura, por que que o ouvido só
tem que ser algo que você tem que ter dom. Não, tocar de ouvido é do mesmo jeito que você aprende a ler uma cifra, você também aprende a tocar de ouvido. Só que existe um passo a passo. E eu vejo as pessoas não conseguindo evoluir, pessoas falando para mim, já toca há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos eu não sei tocar de ouvido. Por quê? Porque nunca buscou conhecimento ou porque nunca soube a forma correta de se estudar. Então, para tocar de ouvido também existe uma sequência. Para quem quiser depois ver qual que é o processo que eu faço, como que eu desenvolvi o meu método de como tocar de ouvido, é só vocês assistir depois da aula de ontem. Ontem eu fiz uma live tirando hinos de ouvido que vocês escolheram. E essas músicas que eu tirei de ouvido, galera, foi como? Eu mostrei o processo, um pouquinho do processo. Eu mostrei como que eu faço para me tirar o tom, encontrar o tom da música. Tem que saber campo harmônico, eu coloquei o campo harmônico mastigadinho lá para vocês, expliquei como que eu penso em acordes de empréstimo modal, acordes dominantes. Então, para tocar de ouvido, é um conjunto de conhecimentos que você precisa ter. É difícil? Não, é muito fácil. Mas por que que nem todo mundo vai conseguir aprender? Porque nem todo mundo tem essa base teórica e sabe o passo a passo para estudar. Por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Lembra que eu falei ontem para vocês sobre os passos? Existem inúmeros passos para tocar de ouvido. É difícil? Não, todos é fácil, mas existe uma sequência. Por exemplo, o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometendo é o pessoal falar, eu quero aprender a tocar de ouvido. Então eu falo, o que você está fazendo? Estou tentando encontrar o tom da música enquanto um cantor está cantando, o irmão está cantando, eu estou tentando encontrar o tom. Beleza, já é o primeiro erro. Por quê? Esse é o último estágio, o último passo que você tem que estudar para você aprender a tocar de ouvido. Só que o pessoal inverte, eles começam do fim do mais difícil para o mais fácil. Então, a maioria das pessoas já começa errado aprendendo a tocar de ouvido, e aí é impossível tocar. Segundo erro que eu vejo a maioria das pessoas cometendo e que é o que vocês mais vê aí, vídeo baboseira pela internet do pessoal falando. Eu falo sobre isso, que é importante, mas não é que se você souber isso, você vai tocar de ouvido. Eu sempre falo, e a maioria das pessoas fala sobre a importância de saber campo harmônico, saber ciclo das quintas, ciclo das quartas. Isso é importante? Demais. Só que o que o pessoal prega aí na internet? Fala, se você souber o campo harmônico, você vai tocar de ouvido. Isso é verdade? Não é verdade. Por quê? Isso é só uma parte do processo de como tocar de ouvido. Você pode saber todo o ciclo das quintas, todo o ciclo das quartas, todos os campos harmônicos, tom maior, tom menor, o que é sustenido, o que é bemol, o que é maior, o que é menor. Isso vai te tornar um músico preparado? Não. Tornar um músico preparado. Pelo simples fato de que existe outras coisas, um processo. É que o pessoal na internet fala que você só tem que saber isso, que você vai tocar de ouvido. Não vai. Então, existem alguns passos. Você precisa, sim, saber campo harmônico, ciclo das quintas, ciclo das quartas. Aí existe um processo, que é você tocar com 3 acordes, pensando no primeiro, quarto e quinto grau. Depois você vai pensar nos acordes relativos, o que é acorde relativo, qual é a nota do campo harmônico, depois vai entender como funciona acordes em tons menores. Por último, só que você vai fazer o exercício para tentar encontrar o tom da música. Mas dentro disso, existe exercício, você precisa praticar em vários tons diferentes. Então, juntando tudo isso, galera, vocês veem que tem muita coisa para poder estudar, só que as pessoas não colocam desse jeito. Normalmente as pessoas falam, aprende campo harmônico, é só isso. Não, tem que aprender? Sim, tem que aprender, mas é vários processos. E ainda tem mais um outro lado que eu sempre falo para o pessoal que é muito importante. Tocar de ouvido, a maior parte é mais lógica e teoria do que ouvido mesmo. As pessoas acham que, nossa, que irmão que tem ouvido bom. Às vezes o pessoal vê eu tirando música e fala, nossa, que ouvido bom. Galera, a maior parte das coisas que eu estou usando é teoria. Como que eu sei qual que é o empréstimo modal? Como que eu sei que um acorde ele é com sétima? Como eu sei que depois daquele acorde para onde eu vou? Existem regras, existe teoria e existe lógica. Inclusive, tem até pessoas que estudam, tipo assim, aprende sozinho. Antigamente, pessoal, até o Matheus falou aqui, ó, o meu antigo professor era autodidata, pelo que eu me lembro. Tem muita gente que toca muito bem, não estou falando que quem é autodidata não toca bem, mas nunca vai ser um músico completo. Isso é fato. Se é autodidata, não vai ser um músico completo, não vai saber ler cifra, partitura, tablatura e tocar de ouvido. Então, são muitas pessoas que aprenderam sozinho e ensinam o que sabe, mas não tem fundamento na hora de ensinar. Tipo, poder explicar por que que isso é desse jeito, por que que o Dó maior é desse jeito, por que que o Fá maior é desse jeito.
Porque como que eu faço para mim ler partitura? Como eu faço para mim tocar de ouvido? As pessoas que autodidata, elas aprenderam sozinhas, então não existe uma formalidade, não existe uma didática para eles poderem ensinar. Por que que eu consigo transmitir de uma forma muito simples para vocês? Como que eu consigo ajudar vocês, ensinar vocês de uma forma tão fácil e clara? É porque eu sou bom? Não, é porque eu fiz aula a vida inteira. Como eu tive vários professores, então eu filtrei, eu tive essas aulas, eu aprendi com professores bons, tive professores ruins também, só que eu filtrei as coisas boas e eu transmito e ensino vocês do jeito que eu aprendi. Aí eu dei uma melhorada, uma mudada, o que foi ruim para mim aprender, eu descarto, o que foi bom eu uso para vocês, mas é porque eu tenho essa experiência por ter feito aula. Agora pensa se eu nunca fiz aula na minha vida, eu aprendi sozinho. Como que eu vou ensinar vocês, conseguir transmitir esse conhecimento para vocês de uma forma clara? Se nem eu nunca aprendi, nunca tive alguém me ensinando. Então eu vejo muitos professores, muitas pessoas que são autodidatas, que sabem tocar, mas não sabem ensinar. Por que que não sabem ensinar? Porque nunca teve alguém ensinando ela, porque ela aprendeu sozinha. Então, pessoas que aprenderam sozinhas sempre vão ser péssimos professores. Por quê? Porque eles não teve esse caminho de aprender com alguém, e não só isso, mas a maioria deles não tem a base teórica, que é entender, tipo assim como na matemática 1 mais 1 é 2, na música acorde dominante sempre vai para o quarto grau, vai para o relativo, existem fórmulas também na música. Assim como existe o ciclo das quintas, que tem a regra Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, tudo isso é matemática, música é matemática. Como que a pessoa sozinha consegue entender tudo isso? Não consegue. Ou quando consegue, não consegue transmitir. Existem formas por exemplo, de aprender a fazer campo harmônico, 3 formas diferentes. Algumas pessoas só sabem uma. Por que que eu tenho que saber as 3? Porque meu aluno, quando estiver aprendendo, eu não vou obrigar ele a aprender o único jeito que eu sei. Eu vou passar as 3 possibilidades e ele vai ver qual que é melhor para ele e automaticamente vai falar, achei mais fácil essa. Não é eu ditar qual que é a forma que vocês têm que aprender. Vocês têm que saber todas e você vai ver qual que você tem mais facilidade. Então, o professor, ele entra aí, mas para ser um professor, você tem que ter sido aluno. Quando você é autodidata, dá para tocar bem? Muito bem, mas vai ser um músico completo? Não. Vai ser um bom professor? Também não. Não quer dizer que vai ser um mau professor, mas um professor que já estudou vai ser melhor do que um que nunca estudou. Tá bom? Esse vídeo é apenas um trecho das minhas aulas que eu faço semanalmente, toda segunda a sexta-feira, aonde eu ensino algum conteúdo de valor para você. Então, se você quer assistir esse vídeo inteiro, completo, é só você entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade.